Mais um índice CNN com Antônio Lavareda e com novidades. O agregador de pesquisas estreia na tela com as disputas estaduais. Vamos conferir juntos? Lavareda, sempre muito bem-vindo aqui conosco. Quero começar pelo índice CNN de aprovação e desaprovação do governo Lula. Esse agregado que é calculado pela ferramenta do índice do IPESP, criada pelo IPESP Analítica. Já vou trazer aqui nosso telão, já trazendo esse primeiro olhar aqui para o agregado da aprovação e desaprovação do presidente Lula. Ele chega ao fim de julho com um saldo zerado, 48% de aprovação e os mesmos 48% de desaprovação. Em comparação a outros líderes regionais, Lavareda, muito se falou da onda azul com o discurso de Javier Milei na convenção de Flávio Bolsonaro, etc., do quanto essa onda é azul à direita ou da oposição ganhando de outros governos que eram de esquerda. Um patamar que pode ser visto como competitivo e mais confortável que outros governantes é justamente, como você tem dito, o nível de aprovação que um governante tem, 48% neste momento, Lavareda. É isso, Yuri. Boa tarde a você, boa tarde a quem está nos acompanhando. É um índice confortável para o presidente Lula, de um lado, comparativamente a outros líderes latino-americanos. Lembrar, por exemplo, tomemos dois, o presidente José Antônio Cast, eleito de ultradireita, eleito no Chile recentemente. Ele tem hoje um saldo negativo de 8 pontos, ele tem uma desaprovação de 53 pontos. Ou o próprio presidente Milei, que esteve aqui outro dia na Convenção dos Republicanos de São Paulo, que ungiu o governador Tarcísio, e que tem uma desaprovação de 61 pontos, 61 contra uma aprovação de 37, um saldo negativo de 24. Parecido, então, não vamos citar, você já mencionou só a América Latina. Se a gente fosse falar em Trump, a CNN norte-americana soltou uma pesquisa, essa é a sua última pesquisa, onde o presidente Trump tem 32 pontos negativos, 34 contra 66. E, por último, lembrando a vantagem do incumbente. O presidente Lula tem capacidade de melhorar um pouco, pelo menos? É provável que tenha essa capacidade, porque 4 anos atrás, Yuri, o então presidente Bolsonaro tinha um saldo negativo de 22 pontos, tinha uma desaprovação muito alta, foi se recuperando, perdeu a eleição por menos de 2 pontos percentuais. Mas sempre lembrando, tem vantagem do incumbente, mas o incumbente está exposto a chuvas e trovoadas. Hoje mesmo foi dia de trovoada. Investigação da PF contra seu aliado, o senador Jacques Wagner, e contra o seu filho, o Lulinha. Então, é isso. Pode melhorar, mas também sempre pode piorar. É isso. A partir de agora, a gente vai acompanhando aqui toda essa trajetória e vai poder também fazer um retrospecto. Mas, como eu falei, além de trazer o agregado de aprovação e desaprovação, nós temos também o agregador de pesquisas para a disputa presidencial com o cenário de primeiro turno. É o que a gente vai ver agora aqui, trazendo o quadro geral, que está relativamente estável. Lula e Flávio Bolsonaro oscilaram positivamente 1 ponto cada um, 40 para 41, 31 para 32 nesse momento. E outros dois eu vou tirá-los aqui da tela, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Vamos olhar apenas para os 3 candidatos ali da chamada terceira via. A escala mudou aqui da eleição, mas também Ronaldo Caiado subiu 1 ponto, de 4 para 5 pontos. Renan Santos, do Missão, de 3 para 4 pontos. E Romeu Zema preserva os 3 pontos, a mesma pontuação de uma semana atrás. Lavareda, me parece, claro que aqui a gente está falando de um outro patamar em comparação com o que Lula e Flávio Bolsonaro têm registrado no agregado. Mas me parece que, passadas aí uma boa parte das convenções, todos esses 3 candidatos já confirmados pelos seus partidos, o último dos 5 principais é Lula, que vai ter convenção no fim de semana. Ronaldo Caiado e Renan Santos parece ter encontrado uma embocadura e Romeu Zema é que tem enfrentado um pouco mais de dificuldade nesse momento, Lavareda. É verdade. O ex-governador de Minas começou a sua pré-campanha com um discurso incisivo, anti-instituições, contundente em relação ao Supremo Tribunal Federal. Parece que esgotou, né, o nível de atenção para aquela temática que ele encampou no início da sua trajetória e agora ele acata a procura de um novo discurso. Ele tem um problema de estrutura também, não é? Porque, embora o candidato
Renan tem um partido pequeno, um partido ainda minúsculo, mas tem uma forte presença nas redes sociais. E o ex-governador Ronaldo Caiado tem uma estrutura do PSD, o partido que emergiu com maior força nas eleições municipais de 2 anos atrás, e ele tem uma trajetória política que lhe garantem algum apoio em estados, inclusive da sua antiga legenda, União Brasil. Então, o Romeu Zema tem esse desafio no momento. Quanto aos 2 principais candidatos, o presidente Lula ele está bem liderando as pesquisas. Agora, é importante lembrar que, comparativamente ao mesmo mês de julho, 4 anos atrás, ele está alguns pontos a menor do que estava naquele momento. E o grande desafio de Flávio Bolsonaro é recuperar credibilidade para sua candidatura, que no momento não conseguiu coligar em torno de si outros partidos que estiveram junto do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Estou falando do União Brasil, estou falando progressistas e até agora, até esse momento, até essa sexta-feira, estou falando também do Republicanos. Mas isso pode mudar até o prazo limite de registro das chapas. Yuri. Exato, até dia 5 de agosto que os partidos têm que fazer as suas convenções, celebrarem em ata o que decidiram de forma colegiada. Hoje, como eu disse, tem estreia aqui no índice CNN, Lavareda. A gente vai começar a olhar também o agregador de pesquisas do IPESP Analítica pelos estados, 27 unidades da federação. A gente vai começar pelo começo. Vamos abrir aqui o nosso mapa com os estados. Vamos falar do primeiro e no maior colégio eleitoral do país. A gente vai olhar os 3 maiores nesta primeira edição aqui de estreia do agregado. Tem um cenário também razoavelmente consolidado, Lavareda, do governador Tarcísio de Freitas à frente de Fernando Haddad, uma revanche de 2022. E no caso aqui de Tarcísio, o governador segue uma tendência que a gente ainda vai aprofundar hoje em relação aos incumbentes. Vou parar um pouquinho antes de ir para o Rio de Janeiro para a gente olhar esse cenário, dar um primeiro panorama do maior colégio eleitoral do país. Olha só, Yuri, o que importa chamar a atenção é que, no momento, o governador Tarcísio teria, se a eleição fosse hoje, e segundo os dados do agregador, lembrando que pesquisas não são prognósticos, mas elas apontam a fotografia, a tendência do momento, o governador Tarcísio se reelegeria no primeiro turno. Ele tem uma diferença em relação ao agregado dos demais candidatos de 8 pontos percentuais. É uma margem segura, não é? Se a eleição fosse nesse momento. Também vale a pena mencionar que o governador tem um desempenho hoje, esse gráfico mostra o desempenho dos candidatos sobre votos totais, ou seja, sobre a totalidade do eleitorado. Não adianta comparar com os votos válidos registrados e anunciados pelo Tribunal Regional Eleitoral, no caso das eleições estaduais. O governador Tarcísio, ele está 4 pontos acima do desempenho dele sobre votos totais no segundo turno de 2022. 4 pontos, ou seja, ele está melhor com desempenho melhor. Ao passo que o candidato Fernando Haddad do PT está 3 pontos abaixo do seu desempenho no segundo turno de 2022. É importante que nessa questão de primeiro ou segundo turno nós acompanharmos a campanha, a trajetória, mas talvez, se o governador Tarcísio vier a ganhar no primeiro turno, talvez o PT sinta falta da ideia da candidatura que foi aventada lá atrás de Márcio França. Está faltando um terceiro candidato de peso. Esse terceiro candidato foi o ex-governador Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, em 2022, que sobre votos totais teve 12% do eleitorado de São Paulo. Vamos então seguir o nosso mapa aqui, Lavareda. Vamos olhar agora. Vou deixar o segundo maior colégio eleitoral do país de Minas Gerais pelo fim, porque é mais complexa a situação. Vamos para o Rio de Janeiro aqui mais pertinho. Aqui, Lavareda, me parece que Eduardo Paes está, não vou dizer de camarote, porque em eleição seria um risco isso, mas ele está assim numa posição confortável à espera de quem vai ser o seu adversário. Se vai ser o deputado estadual Douglas Ruas, presidente da Assembleia Legislativa, ou o ex-governador Antônio Garotinho, que na reta final, e nos últimos dias, foi confirmado como candidato do Republicanos, Lavareda. Yuri, o
prefeito do Rio, ex-prefeito do Rio, lidera a disputa, 9 pontos de diferença em relação à soma dos demais. Parece uma situação confortável. Provavelmente a candidatura do PL vai crescer ao longo da campanha, é o que nós devemos esperar e nós vamos acompanhar isso aqui com o índice CNN e conversando com você. O ex-governador Garotinho, ele provavelmente dificulta aí essa ascensão mais rápida do Douglas Ruas, mas de qualquer forma nós precisamos assistir. 38, Eduardo Paz. O ex-governador Cláudio Castro, ele ganhou no primeiro turno com 39% dos votos totais. Então, eu diria que, mantido esse patamar, Eduardo Paz está próximo, né, provavelmente, além de já ter essa dianteira de hoje, ele está próximo de cravar a eleição no primeiro turno. Quer dizer, ele está de olho não só nos votos dos adversários, mas também no abstenteísmo, né? Ou no não voto. Né? Quem votar branco, votar nulo, indiretamente acaba ajudando E o desempenho do prefeito Eduardo Paz, Yuri, é tanto mais satisfatório para ele deve estar feliz, porque quando ele foi candidato a governador da outra vez, no segundo turno ele teve 25% dos votos totais apenas. Que quando perdeu para Wilson Witzel, que foi a surpresa. Então vamos lá, como prometido, o último olhar aqui em Minas Gerais, que não está uma confusão danada ali, né? O líder das pesquisas, que é o senador Cleitinho Azevedo, aparentemente descartado pelos republicanos, mas ainda tenta reverter essa decisão do partido. A gente tem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, com 12%. Patrus Ananias, do PT, que está aqui com uns 10%. Matheus Simões, que é o atual governador, com os seus 6%. E Gabriel Azevedo, do MDB, 4%. Né? São situações diferentes da gente comparar o que foi a eleição de Belo Horizonte 2 anos atrás com a eleição do governo de Minas Gerais, porque Minas Gerais é um país, literalmente, né? Falando ali por retratar ali as várias regiões aqui do Brasil, seu microcosmos do Brasil, mas tá difícil de entender essa situação, porque esse é uma dos cenários testados, a ver se o ex-secretário Marcelo Ar vai de fato ser candidato ou não também. Minas é o segundo maior estado, você lembrou, mas com certeza ele ganha em complicação. É o segundo maior estado e é o mais complicado de longe. Não se tem clareza sobre o que poderá vir a ocorrer. Se o senador Cleitinho não for candidato, esse quadro muda radicalmente, então pouco se pode dizer a respeito do que vai ocorrer. Ele é fortíssimo, o senador, mas, de qualquer forma, com esse quadro de candidaturas, dificilmente não haveria mantido esse nível de competição, não haveria segundo turno em Minas Gerais, Yuri. É isso. Vamos ver, então, né, até os últimos dias, o que vai acontecer aqui. Para a gente fechar, deixa eu só voltar aqui ao nosso cenário base aqui, porque... Opa, perdão. Errei o botão, estreia acontece, mas agora está aqui o nosso quadro. A gente vai trazer agora um levantamento que o IPESP fez e Antônio Lavareda fez, que reforça a tese do incumbente, já está aqui na tela conosco. O que significa isso? Com base no agregador, olhando para o mapa, dos 27 estados, 19 governadores estão em busca de um novo mandato. Muitos deles são vice-governadores que acabaram de assumir, não necessariamente estão indo para a urna pela segunda vez consecutiva. E aí, dos 19, 11 estão à frente na disputa e 6 em segundo lugar. A única exceção é justamente Minas Gerais e Roraima é um caso à parte, não tem pesquisa divulgada e também teve mandato tampão, judicialização, nenhuma pesquisa até o momento. O que você nos dá de panorama em relação a esse mapa aqui, Lavareda? Olha só, Yuri e o espectador, o que nós devemos levar em conta desse mapa é o seguinte. Primeiro, 11 dos governadores já se situando em primeira colocação, mais 6 em segundo lugar e ainda, porque nós não incluímos aí a terceira colocação, onde estaria o governador Matheus Simões, de Minas Gerais, então... E também Roraima, para o qual não há pesquisas, então o IPESP Analítica não pôde montar, não pôde organizar o seu índice bayesiano para colocar a competição de Roraima. Você vê, Yuri, a força da incumbência desses estados onde o governador não lidera, que são esses 6, 4 deles são vice-governadores que assumiram em abril. Por definição, eles são mais fracos, eles capitalizaram menos isso que nós chamamos, que a literatura chama, a força da incumbência. Governadores são favoritos, na maioria das situações, e só há uma outra categoria, Yuri, de competidores
que ameaça a sorte dos governadores atuais ou de candidatos apoiados pelos governos. Eu já mostrei isso no livro meu, Emoções Ocultas e Estratégias Eleitorais, fazendo um levantamento lá atrás, que essa categoria é de prefeitos de grandes cidades e prefeitos de capitais. Esses disputam de perto, já hoje em primeira ou segunda colocação, com governadores candidatos à reeleição. É o caso, por exemplo, lá em São Luís, começando lá pelo norte, do ex-prefeito de São Luís, o Braide, em João Pessoa, o Cícero Lucena, ex-prefeito, em Pernambuco, o ex-prefeito João Campos, e no Rio, já dando um salto para o Sudeste, e para não citar todos, do ex-prefeito Eduardo Paz. Governadores tem JHC também. Também governadores e prefeitos, ex-governadores e ex-prefeitos de capitais ou de grandes cidades são as duas categorias que, em geral, levam as eleições para governos estaduais. E é o que a gente dá, que esse mapa nos mostra aqui, trazendo algumas informações. A gente mencionou o Tarcísio de Freitas em São Paulo, governador, liderando. Santa Catarina, Jorginho Melo, liderando, governador. E alguns vice-governadores que assumiram agora e já estão liderando. No mapa, por exemplo, estou vendo aqui de cabeça, Ricardo Ferraz, Espírito Santo. Em Goiás, Daniel Vilela. Hannah Gassen no Pará. Que me parece, acho que são esses. Celina Leão no Distrito Federal. Os outros aí, líderes que estão com a nossa cor aqui, né, nessa cor aqui desse azul mais cintilante, são todos governadores que E falando nos dois principais polos da política partidária nacional, PL, esses dois candidatos que lideram no momento, o governador Jorginho Melo, em Santa Catarina, e o governador Ridel, em Mato Grosso do Sul. Esse governador do PT que lidera é o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e esses dois que estão em segundo lugar são os governadores, respectivamente, Eumano Freitas e o governador no Ceará e o governador Jerônimo na Bahia. Exato. E Jorginho Melo do PL e Rafael Fonteles do PT, em Santa Catarina e Piauí, são os que têm mais índice até acima de 50% do total de votos, ou seja, favoritíssimos a serem não só reeleitos, mas reeleitos em primeiro turno. Isso aqui é só o começo, minha gente, do que o índice CNN vai trazer ao longo aqui agora, com a campanha começando para valer. A gente sempre falou desde o ano passado, né, Lavareda, que este ano de 2026 tinha começado lá em 25, no que diz respeito às eleições, e agora está começando para valer. Estamos há praticamente 2 meses, pouco mais de 60 dias do primeiro turno das eleições. O índice de hoje, o índice CNN de hoje, termina aqui, mas renovo o convite. No site da CNN Brasil você pode acessar o agregador de pesquisas criado pelo IPESP Analítica. Pode analisar você mesmo os cenários das disputas presidencial, nos estados, a aprovação do governo. Na semana que vem, o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, maior especialista em eleições, estará de volta conosco para mais uma rodada do índice CNN. Até lá, Lavareda. Até lá, Yuri. Até lá, espectadores.